Você falou muito bem. O feminismo já está, de uma certa forma, entrando nas igrejas, porque ele já entrou nas universidades, na mídia. Se você ligar a televisão, os programas de auditório, os programas, as novelas, tudo tem um enredo feminista, hegemônico, né? Sim, as pessoas, quem não entende, fala, mas não é algo bom a mulher ter direitos? Por que esse pessoal acha que é ruim? Não é algo bom ser o que a gente quiser? Ai, que coisa boa, né? Sim, seria bom se feminismo fosse os direitos, seria muito bom, né? Se fosse nós termos os nossos direitos e sermos o que quisermos. Seria bom. Ok, ninguém discordaria disso. Inclusive, esse conceito, esse contexto de igualdade entre homens e mulheres, de direitos jurídicos, de cidadania plena, tudo isso aí já existia antes do movimento feminista através de um movimento que a gente chama de liberalismo clássico, né? Então, Adam Smith, e outros pensadores já Adam Smith, inclusive, tinha uma esposa bem feminista, mas, no geral, os pensadores do liberalismo clássico já dariam conta de fazer isso. Por que eu cito esse exemplo? Porque, veja, as crianças, elas nunca fizeram nenhum movimento. Elas não têm uma passeata criancista, um movimento criancista. No entanto, a sociedade concedeu às crianças inúmeros direitos e cada vez mais nós tentamos proteger as nossas crianças. Ou seja, a sociedade caminha para níveis de maturidade, e maturidade oscila, na verdade, né? Mas a sociedade é capaz de evoluir, o ser humano é capaz de evoluir culturalmente ao ponto de identificar injustiças e tentar diminuí-las com reformas, com pequenas reformas, com atualizações na legislação e tudo mais. Tudo bem, né? Então, esse movimento pró-direitos, ele já aconteceria através do liberalismo. A questão do movimento feminista ele não é uma luta por direitos iguais, ponto. Se fosse isso, não teria por que existir mais movimento, porque não existe na legislação nenhum direito que os homens tenham que as mulheres não tenham. Pode procurar, pode revirar a Constituição, CLT, justamente o contrário acontece. Então, só para você ter uma ideia, a CLT proíbe as mulheres de pegarem peso no trabalho se for um saco, uma embalagem, uma caixa de mais de 20 quilos. Então, a mulher tem uma vantagem trabalhista, ela não pode carregar peso no trabalho. O homem pode, e ele recebe o mesmo salário, mas a mulher faz menos esforço físico. Além disso, a CLT diz que a mulher pode se aposentar relativamente mais cedo, enquanto a expectativa de vida do homem é inferior, ou seja, a mulher morre mais tarde e se aposenta antes, além de ter licença maternidade, além de ter dispensa para cuidar de parentes enfermos, visitar, acompanhar os filhos na escola e sucessivamente. Então, existem muitas vantagens previdenciárias, existem vantagens econômicas, existem vantagens educacionais. As mulheres são 60% do público nas universidades hoje. Então, de cada 10 pessoas que se formam, 6 são mulheres, né? Então, assim, existem muitas vantagens. Primeiro que o movimento feminista não fala de nenhuma vantagem, porque ele tem, de propósito, o objetivo de fazer as pessoas pensarem que as mulheres estão sendo sempre oprimidas e sempre em desvantagem. Quanto mais a mulher se sentir infeliz, vulnerável, com medo, ou deprimida, insignificante, menor, impotente, quanto mais mal a mulher se sentir, mais o movimento feminista justifica a sua existência. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto o movimento feminista não é só isso. O movimento feminista é a teoria de gênero. O que é a teoria de gênero? A concepção de que a sua sexualidade é fluida, de que uma coisa é o seu sexo biológico e que outra coisa é a sua identidade sexual. E que você pode fluir, dependendo da sua vontade, de um sexo para outro, de um gênero para outro. Que a sexualidade é pura performance. Então, se você se sente uma mulher, você é uma mulher. Se você se sente um homem, você é um homem. Dependendo da forma como você se comporta, diria Judith Butler, através da teoria performática e tudo mais. Então, o feminismo é teoria de gênero. Você pode escolher características da sua identidade, que aqui a gente sabe que não é. Eu não posso escolher a cor da minha pele, eu não posso escolher quantos anos eu tenho, eu não posso escolher qual é o meu sexo. E por mais que eu quisesse ter um olho azul igual ao da Karina, eu não posso dizer, olha, pessoal, a partir de hoje quero que vocês me enxerguem com o olho azul da Karina. Né? Então, existem informações biológicas que são inegociáveis, certo? Então, essa é uma questão que está intimamente atrelada ao movimento feminista. Isso é feminismo. Aí eu pergunto, você quer ser cristã e feminista? Você concorda com isso? Outra coisa que o movimento feminista defende são as bandeiras do casamento do movimento GLS, né? O movimento GLS. Bom, se as pessoas podem casar ou não no cartório, constituir patrimônio, herança, plano de saúde, tudo isso daí deve ser discutido na esfera civil, né? Para discutir isso.
Pode, não pode? Tem direito ou não tem direito à pensão? À vontade. Isso é uma questão de direito. Pode ser debatido na política e discutido. Agora, dentro da igreja, existem regras, né? Eu não posso... Por mais que exista um movimento a favor do sexo livre, a pessoa poder fazer sexo com quem ela quiser, quando ela quiser, onde ela quiser, esse movimento existe. Mas na igreja não tem lugar. Porque a Bíblia é clara a respeito de que sexo somente dentro do compromisso do casamento. Ah, mas tem crente que não faz isso. Sim, mas a gente não está aqui para negociar o que o crente faz, a gente está aqui para negociar qual é o princípio da doutrina. A doutrina é clara, tem que fazer assim. A doutrina é clara, não pode matar um inocente. Nós não vamos negociar isso aqui, não pode. Então, dentro desses preceitos inegociáveis do cristianismo entra a defesa do casamento homossexual. Se você vai ter uma união estável homossexual, isso aí não é problema nosso, que isso é questão de Estado. Agora, dentro da religião, casamento é algo sagrado. Nós não queremos, dentro da nossa doutrina, isso. O que mais nós não queremos? Assassinato de bebês sob qualquer justificativa. Não importa qual o argumento que você vai usar, nós não queremos nenhum inocente sendo assassinado. É um princípio bíblico inegociável. Então, esses princípios, teoria de gênero, fluidez do gênero, fluidez do sexo e da identidade, o casamento e a família como qualquer coisa, a defesa do divórcio como algo bom, como uma conquista, a defesa do aborto como uma prática razoável ou uma prática que depende apenas da escolha da mulher. Como uma conquista como tá uma sendo. conquista. Uau, uma vitória. Comemoraram. Vitória do quê? O que é isso? Imagina os bebezinhos lá dentro. Sim, e fizeram aquela festa, sei se você viu aquela comemoração que teve. Nossa, vi, eu fiquei horrorizada. horrorizada. Pois é, então não dá. Isso aí é o feminismo. As pessoas podem dizer, mas o feminismo é os direitos iguais. Tá bom. Só que então, todos os direitos a gente não, já tem, então já vamos acabar com o feminismo então, já. O direito da criança de nascer não importa, né? Pois é. Então, essa é a questão. É mentira dizer que o feminismo é sobre direitos iguais. Não é. Se você olhar a literatura feminista, uma forma bem fácil de desbancar isso daí. Dizem que o movimento feminista conquistou o direito de trabalhar e o direito de votar. Primeiro que trabalho é necessidade, não é direito. Todo mundo trabalha porque precisa, então já cairia por aí o argumento. Direito de votar. Os países que tinham maior movimento feminista não concederam o voto no prazo adequado. Por exemplo, França, o país mais feminista da Europa, o último a conceder o direito ao voto. Só puderam votar em 1945. Existe um movimento feminista lá desde 1780. No Brasil, que não tinha tanta força, concedeu o voto em 1932. Mas mesmo que a gente não tivesse esses dados históricos para mencionar, vamos mencionar aqui a questão da literatura. Como é que eu sei no que acredita um cristão? Como? Lendo a Bíblia. A Bíblia, é. Bíblia. Ok, como é que eu sei no que acreditam as feministas? Lendo as Bíblias delas. Quais são as Bíblias delas? Os manuais delas. Os manuais delas, os livros delas. Bom, vamos lá. Tem um livro que é considerado proto-feminista, que foi publicado em 1790, que se chama Reivindicação dos Direitos da Mulher. Esse livro fala a palavra direitos, né, no título, e vai especular sobre o direito de estudar. Esse livro. Fim. 1790. Depois, todos os livros subsequentes, então de cada 1000 livros feministas, um falava sobre direito. Todos os outros, 999, falavam sobre o quê? Sexo. Primeiro livro publicado, vamos lá, vamos voltar no tempo. 1920, 1928, O Pivô da Civilização, livro escrito pela feminista Margaret Sanger, sobre o que era aborto, eugenia, 1920. Depois, Beth Friedan escreveu A Mística Feminina em 1963, sobre o que era. Ser dona de casa é horrível, dona de casa sofre, era contra a vida da dona de casa. Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, sobre sexo. Política Sexual, da Kate Millett, sobre sexo. Dialética do Sexo, da Shulamit Firestone, sobre sexo. Manifesto Scum, da Valerie Solanas, sobre sexo. Judith Butler escreveu Problemas de Gênero, sobre o quê? Sobre sexo. Então, os livros das feministas são sobre sexo, divórcio, aborto, promiscuidade. É sobre isso que elas escrevem. Por que as adolescentes, as jovens continuam dizendo o movimento feminista é sobre direitos iguais? Se você vai olhar a literatura feminista até 1990, só tem livros sobre sexualidade. É só livro sobre revolução sexual, sobre acabar com casamento, sobre acabar com matrimônio, monogamia, família tradicional cristã. Esse era o assunto delas. Hoje, fica super na moda as feministas adolescentes aí de 16 a 20 anos ficarem falando sobre direito ao voto. Mas se você pegar a literatura feminista,
Os livros mais consagrados, os mais famosos, lidos, estudados, replicados, não são sobre isso. São sobre o ódio à maternidade, o ódio ao corpo da mulher. A mulher vive em situação de escravidão. A mulher é inferior. Ai, como a mulher sofre. Se você tivesse pelo menos uma vasta literatura sobre o direito ao voto, vamos debater então. Cadê o livro escrito por uma feminista? Um livro de 200 páginas. Tudo bem, não tem 200, tá 150 páginas. É engraçado, quanto mais feminista, né, parece que elas são, menos femininas elas Também são, tem né? isso. É uma loucura. É muito impressionante isso que Não você é? falou. Poxa, exatamente. né? Embora não exista um movimento Não sei. machista, não existe, né? Assim, É uma partido. percepção de fora, não sei. Não, mas você tá correta. Tanto que a Judith Butler, que é a feminista de Quinta Onda, o pessoal procura uma foto dela aí depois, que ela parece com aquele cantor que se converteu ao cristianismo, Chris Duran. Ela parece um homem, que não teria problema nenhum se ela fizesse isso porque ela quer. Mas ela faz isso por uma proposta política. Ela se veste, se comporta, tudo que ela faz tem um fundo político. E você falou isso muito interessante, porque embora não exista um movimento machista, não existe, assim, partido machista, um movimento machista, o machismo do mundo, direitos machistas, não existe. Existem pessoas machistas, supondo, né? Todo mundo deve conhecer aí alguém que é grosseiro, estúpido, machista, sei lá. Mal educado não é sinônimo de machista, mas deve existir aí alguém que conheça um homem realmente machista. A mulher não pode dirigir. Deve ter esses malucos aí pra alguém. Mas nem por isso eles ficam, né, tentando ficar parecidos com as mulheres. Não, tudo bem. Pois é. Né? Mas então, como é que é um machisto, né? Um machisto na linguagem de gênero. O machista, segundo as feministas, é aquele cara para quem ser macho é a coisa mais incrível do mundo. Ser macho é bom. Bom, então a feminista... Devia se achar maravilhosa de tão feminina que ela é. Ser fêmea é a melhor coisa do mundo. Ser feminina é maravilhoso. Ser mulher é perfeito. Olha como as mulheres são mais inteligentes. Existem tantas coisas que as mulheres são mais do que os homens que não são exploradas. Por exemplo, a mulher tem maior acuidade visual. Tipo, a gente... tem desde a infância uma percepção visual melhor. Nós temos melhor capacidade auditiva. Nós temos melhor capacidade, melhor acuidade olfativa. Então a gente sente cheiros melhor, a gente enxerga melhor, a gente ouve melhor. Isso aí, pesquisas, estatísticas. O homem, o que ele faz melhor? Força, né? Ele tem mais força, mais capacidade aeróbica, ele consegue correr maiores distâncias por mais tempo sem cansar, ele consegue carregar mais peso. Olha como eles exploram todas as características masculinas como algo bom. Olha como é bom ser forte, olha como é bom. A mulher também tem as suas peculiaridades e coisas que só ela pode fazer. E uma delas, além de todas essas características que eu mencionei, uma delas é a própria maternidade. Por que a mulher não explora a maternidade? Por que ela não eleva, elogia? Por que ela não torna a maternidade uma coisa cada vez mais sublime? Que é uma característica essencialmente dela. Por que tudo que é essencialmente feminino, o feminismo diz que é mal ou que é inventado? Sim. Os homens também, eles se... Ou que é superficial, ou que é futilidade, ou que é vaidade, ou que... Né? Exatamente. Por exemplo, cuidar da beleza. Não, você está sendo vaidosa, então você tem que se descuidar. Se você, mas é essencial. E daí mostra que você não liga pro que é... Exatamente. Eu tenho que deixar os pelos crescer e tal, né? Descuidar da aparência. E assim, a mulher, uma das coisas que ela tem, olha como Deus é perfeito, né? O homem, ele se atrai pelo que ele vê. E a mulher é mais bonita do que o homem, né? Vamos combinar. Então, assim, nós temos uma característica em nós, é uma coisa que eu acho que é mais legal na mulher do que no homem. Nós somos mais bonitas. Eu acho o corpo feminino mais bonito que o masculino. A gente pode se arrumar e ainda tornar isso mais bonito ainda. Certo? Olha que coisa legal pro movimento feminista falar, né? Sobre a beleza da mulher, incentivar a beleza, incentivar as mulheres a estarem cada dia mais bonitas, que é uma coisa essencial. As mulheres já fazem por essência isso. Se você olhar o que as mulheres assistem no YouTube, o que elas seguem no Instagram, é vídeo de maquiagem, moda e cosméticos. Então, isso as mulheres já fazem. Por que não incentivar isso? O contrário, começa a dizer que tudo isso que a mulher faz em relação à beleza é cultural, é opressivo, tá padrão. Invertendo. A gente tem até medo de acharem a gente bonita hoje em dia, porque o preconceito é o contrário. É o preconceito com quem é bonito, é o preconceito com quem se veste bem, com quem tá magro. Agora, né, é legal ser todo... Tá
Todo desorganizado. Quanto mais desorganizado, você vê isso nas propagandas de televisão, você vê isso na mídia, né? Quanto mais estranho, vamos dizer assim, aparentemente... Quanto mais chocante e revolucionário for. Daí aquilo... Eu acho que uma coisa não interfere na outra, mas por quê? Tá virando um preconceito ao contrário, é preconceito. Se você for cristão, você é o errado. Já viu aquela campanha? Se você se cuidar, você tá errado. Se você ligar para achar bonito ter uma família tradicional, você que é errado, preconceituoso, o quadrado. Você já viu aquela campanha? Pra que a gente se sinta vai inferior. ter gordo na praia assim? Você já viu essa campanha? Vai ter gorda na praia assim? Não vi. Tipo, quando é que foi proibido? Então, não tem problema. Nunca foi proibido. Agora não, se você tá magro, você que tá esquisito, você que é estranha. Essa campanha do vai ter gorda na praia, foi assim uma coisa que eu vi no movimento feminista, falei, gente, as pessoas gordas ou magras sempre foram na praia, nunca teve proibido. E agora, olha só, durante quanto tempo o movimento socialista, anticapitalista, fez campanha, não sei se você lembra disso, talvez na sua época de escola, campanha anti-fast foods, e diziam que esses fast foods americanizados, eles faziam mal para a saúde, não sei se você lembra disso. Lembro. Que causam obesidade, gordura trans, não sei o que, não sei o que. A gente ouviu isso por muito tempo. Aí agora você tem um elogio à pessoa que está acima do peso, ou até a pessoa que é obesa. Aceite seu corpo. Olha só, existem graus de saúde. Você pode ser uma pessoa magra e estar doente. E você, provavelmente, se você é uma pessoa que está acima do peso, algum problema você vai ter relacionado a isso, né? Você vai ter diabetes, colesterol, ou você está sedentário demais, o que ser sedentário também não é bom. Então, por que pegar algo que é absolutamente questionável e tornar em algo elogiável? Por que a mulher que é bonita, olha só que impressionante, por que aquela mulher que ela é bonita, dócil, mãe, esposa, atenciosa, carinhosa, que se cuida para a família e que deixa todos ao seu redor feliz, é uma mulher oprimida que precisa ser combatida, submissa, fútil. Exato. Tudo, e por que né? que aquela outra mulher que não cuida da saúde, que tem um cabelo exótico, que tem, sei lá, que sofreu traumas sucessivos na sua vida, ela deve ter sofrido alguma coisa e não tratou esses traumas, que acumula sofrimento e que não passa uma imagem de segurança, que acumula relacionamentos fracassados. Por que essa pessoa virou referência? Ninguém é perfeito. Todo mundo, você, eu, a gente já fez coisas erradas na nossa vida. Do ponto de vista moral, do ponto de vista religioso, já tomamos decisões erradas, já descuidamos da nossa saúde. Todos nós já fizemos coisas erradas, já pensamos coisas erradas, já tivemos opiniões erradas. Tudo bem. Agora, qual que é a importância de você ter um padrão bonito, alto e elevado? Para que você tenha no que mirar. Se não há padrão, como é que eu vou medir e melhorar? Por que eu vou melhorar? Crescimento, evolução, ninguém busca por isso, Exatamente. Só fica acomodado ali. Existe até um livro, que eu vou mencionar, que não é nem de um cristão, que eu acho que o pessoal deveria ler. Não é um livro cristão, muito importante dizer isso. Eu acho até que foi escrito por um cara de esquerda, meio progressista, meio democrata, que é o Steven Pinker. O livro se chama O Novo Iluminismo. Eu nem gosto do iluminismo, eu já acho o iluminismo uma ferramenta intelectual revolucionária. Só que este livro aparece uma autocrítica da esquerda que se chama O Novo Iluminismo, onde ele diz o seguinte: mesmo os nossos princípios progressistas, iluministas, que eu acho ruim, mas ele acha bom, mesmo esses foram abandonados, de modo que a esquerda precisaria voltar para um novo iluminismo. A esquerda está precisando de um novo iluminismo, porque a esquerda deveria ser aquele povo chato, eles deveriam ser aquele povo chato com herança iluminista que fica falando sobre a razão e o cientificismo. Essa era a marca da esquerda em 1790. Eles achavam que a ciência era superior à religião, que eles, por serem científicos, pró-ciência, eram melhores do que os outros. Eles deveriam ser esses caras aí. Hoje eles são os caras que negam a ciência, que negam os riscos da obesidade, que negam que um bebê é uma vida, que negam que homem é homem, mulher é mulher. Então, o Steven Pinker, numa autocrítica à própria esquerda, está dizendo ali:
olha, nós precisamos de um novo iluminismo. A esquerda não se enxerga, porque ela tá muito bizarra, entendeu? E o movimento feminista tá indo junto nisso. Esses dias aí a gente viu a matéria do cara que se sentiu uma menina de 6 anos. Você viu isso? Um homem aposentado. Que ele se considera uma menina de 6 anos. Ele sentiu, Ele se considera. Ele deixou o cabelo crescer, então ele é uma menina, ele usa roupa infantil e tal. Ele se considera. Então, daí ele tá certo. Sim, tem que livremente... E aí também tem outro caso aí recente de um cara que conseguiu na justiça o direito de se aposentar mais cedo porque ele se considera mulher. Agora ele se considera mulher. Então, assim, esses caras aí, eles deveriam ser os caras pró-ciência. Antigamente, na época do iluminismo... E olha o perigo de se, tem que aceitar tudo, tem que achar... Então, poxa, Pode daí... tudo. Olha mulher, olha você, homem. Então vem alguém que se considera o seu marido e ele vai lá na sua casa, ele pode se considerar seu marido, viver na sua casa... Se considera um gato, uma galinha. Pois é. Que é isso, gente? Não é o que a gente se considera. Isso é uma coisa anticientífica. Poxa. Não é grave isso? Ué. Porque eles não falam que eles são os caras da ciência, que nós, eu e você que somos cristãs, somos retrógradas, fundamentalistas, preconceituosas, supersticiosas. Então, a gente é o pessoal da religião, tá? Nós somos o pessoal da religião, tá? Então, vocês têm que ser o pessoal da ciência. O que vocês estão fazendo com a ciência? Vocês não são os caras da ciência? Cadê o respeito à ciência? Não tem. Então, essa discussão feminista, quem é que tem que ficar com o filho? De quem é a prioridade? A criança tem que ser a prioridade do pai ou da mãe. Olha, em questão de organização social, o casal que decide. Mas biologicamente não tem como o marido amamentar a criança. Acabou, ponto final. Os 6 primeiros meses a ciência prova, o leite materno é importante. Se o leite materno vem da mãe, de quem é a prioridade de ficar com a prole? Não precisa falar sobre Bíblia. Vamos falar de ciência. A ciência diz que o colostro, que é o primeiro leite, é importante, que os 6 meses da amamentação são importantes, que os 3 primeiros anos são fundamentais, que os 1000 primeiros dias são fundamentais. Os pediatras falam sobre isso. Se tudo isso é fundamental e está atrelado à figura da mãe, é científico dizer que a mulher tem como sua função primordial, essencial e principal o cuidado com a prole, se ela tiver uma prole. Ponto. Então, eles deveriam defender isso e não defendem. Eles deveriam ser científicos, né? Porque no iluminismo, eles diziam ser os caras da ciência, enquanto nós, os cristãos, né, naquela época, os católicos eram os ultrapassados. Então, eles mesmos perderam essa identidade, né? Identidade científica que eles deveriam ter, cientificista, na verdade. E daí veio também aquela questão de culpar o homem também. Mas a mulher ficou assim porque o homem não sei o quê. Então também é uma maneira de não assumir as responsabilidades, as próprias escolhas, culpando totalmente o homem, porque ele foi se tornando tão machista que as mulheres tiveram que, né, mudar o posicionamento dela para se igualar. Eu já ouvi esse argumento uma vez, estava na rádio e o rapaz lá da rádio falou assim, mas você não acha que os homens, eles se casam com as mulheres, eles abusam das mulheres quando elas são jovens e bonitas, e falou muito sobre como os homens são maus. Aí quando ele terminou de falar, eu perguntei, é assim que você enxerga a sua mulher e o seu casamento? Não, o meu não, mas eu vejo os outros. Aí eu falei, cara, por que tu acha que o resto da humanidade é diferente de você? Bom, você ama a tua mulher, você quer vê-la feliz, você quer fazê-la feliz, você carrega peso por ela, você trabalha por ela, você quer comprar presentes para ela, você quer que ela seja feliz, se sinta realizada, você quer inclusive que ela tenha prazer, que ela se sinta satisfeita, tudo isso você quer para tua mulher. Por que tu tá pressupondo que os outros maridos querem coisas más para suas mulheres? E aí você tá chegando à conclusão de que a maioria dos outros é mal e você é bom. Da onde é que você tirou esse dado estatístico? É óbvio que existem homens maus, mas existem mulheres más também. A Bíblia, inclusive, muito importante dizer isso, a Bíblia não diz que o homem é mais mal do que a mulher. Se você ler a Bíblia inteira, eu já disse, eu li a Bíblia 12 vezes, não existe esse texto. A Bíblia diz assim, o homem é mau, o homem como humanidade, né? O homem como conceito, né? Então, o ser humano é mau. A Bíblia diz isso, o ser humano é mau, né? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos, né? Então, não existe essa distinção. A Bíblia não diz que a mulher é mais má ou menos má. Todos são igualmente maus e pecadores. Quando Adão e Eva pecaram, Deus deu um castigo para os dois. Ele não deu só para Eva, foi você que comeu primeiro, vai ser só para você. Então, homens e mulheres são iguais. Só que existem, no que se
refere à quantidade de maldade existente dentro de um homem e a quantidade de maldade existente dentro de uma mulher, são totalmente equiparáveis, tá? Então, não, só qual é a diferença? Os homens, como a gente já disse, eles são mais fortes fisicamente. Então, se eles usarem a sua força física, eles vão destruir mais a mulher. Em contrapartida, a mulher tem mais habilidade psicoemocional. Ela consegue manipular, ela consegue mentir. Recentemente, isso é muito impressionante, pessoal. Vejam isso. A capacidade da mulher de destruir a vida de um homem sem precisar encostar nele. A gente tem vários casos de falsas denúncias. Mostra uma. Mas tem um caso recente. Uma mulher estava brigando com o namorado, isso foi aqui no Brasil. Ela estava brigando com o namorado e ele resolveu terminar o namoro. Então, ele terminou com ela, ela não queria terminar. Ele saiu correndo, porque ele não queria mais nem conversar com ela. Quando ele saiu correndo, ela começou a gritar, pega ladrão. Parou um carro, se reuniram mais ou menos 10 homens ao redor do cara e bateram no cara. Ela não precisou mexer um dedo para que aquele cara fosse destruído. Então, existem formas de as mulheres serem más e agressivas e as pessoas ignoram isso, né? Como se não existisse. Então, vou dar um outro exemplo. Foi feita uma pesquisa recente, isso inclusive está no capítulo 9 do meu livro novo, Guia de Bolso contra Mentiras Feministas. Um pesquisador, se não me falha a memória, chamado Robson, ele elencou todas as ligações do Disque 100. Não sei se você acompanhou. O Disque 100 é o Disque Direitos Humanos. A ministra Damares sempre faz propaganda desse Disque 100, né? Ligue lá para fazer denúncias de violência e tal. E no Disque 100, a maioria de pessoas denunciadas por violência contra crianças, adolescentes e idosos eram mulheres. Então, tinha mais denúncia de mulher agressora do que de homem agressor. O que isso quer dizer? As mulheres, elas agridem quem é mais fraco do que elas. Quem é mais fraco? Criança, adolescente e idoso. O homem agride quem é mais fraco do que ele, que é a mulher, criança e todos os demais. Então, veja, a violência, inclusive dentro de casa, a violência de uma forma geral, ela é um problema de covardia e maldade. A pessoa sempre pratica a violência contra quem é mais fraco do que ela. Então, isso é um problema de caráter do agressor. Não tem a ver com o sexo ou o gênero da pessoa que está sendo agredida, né? Inclusive, gênero não é uma palavra adequada, né? A palavra adequada é sexo. Então, quando uma mulher agride criança, idoso e adolescente, ela só não está agredindo um homem nesse contexto porque ela não consegue. Mas ela conseguiria. Se ela tivesse força, e ela faria. Muito legal esse trecho, muito inspirador, mas não perca o episódio completo.